Amados irmãos, graça e paz, louvado seja a Deus na vida de cada um de vocês. Mais uma vez estou aqui, chamo o irmão Reinaldo. Estou aqui mais uma vez, trazendo mais uma pérola da graça para os nossos corações, com a continuidade do livro do Apocalipse, sobre os 4 cavalos do Apocalipse, os cavaleiros e os seus cavalos do livro do Apocalipse, né? Nós entendemos que o livro do Apocalipse ele foi escrito para um povo que estava espalhado pela Ásia, os judeus espalhados pela Ásia. Então João é ordenado a escrever esta carta para 7 igrejas que estavam na Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse. Então entendemos que o livro do Apocalipse ele não foi escrito para nós, não foi escrito para os nossos dias. O livro do Apocalipse foram escrito para as 7 igrejas que estavam espalhadas pela Ásia. E fico observando, eu que já estive lá no sistema religioso também por muitos e muitos anos, e eu observo hoje que cada catástrofe, cada evento acontecido, já proclamam que é a volta de Jesus. Os evangélicos principalmente, eles declaram isso, os pentecostais. Cada catástrofe, cada acontecimento é a volta de Jesus. Jesus já está voltando. Já é a preparação para o anticristo. Tivemos aí agora a morte do Papa. E com isso, para os religiosos, os pentecostais, os evangélicos, já é motivo para a vinda de Jesus, já é motivo para o fim dos tempos, para o fim do mundo, que Jesus já está voltando. Eles, com a morte do Papa, eles já estão, os evangélicos programando, já criando uma situação para a vinda do anticristo. Uns falam que o Papa, que o anticristo vai vir do papal, que é um Papa que vai ser o anticristo. Amados, o Papa, ele simplesmente é um homem comum, como todos os homens. Porém, é um homem levantado para ser líder da sua religião. Não tem nada mais além do que isso. Como um presidente é levantado para ser presidente de um país, assim também é um Papa levantado para ser um líder da sua religião. Como também as igrejas evangélicas, cada religião também tem os seus líderes. São pessoas comuns, homens comuns, assim como eu e como você, e todos vão morrer um dia. Não é à toa que está aí a morte do Papa, morreu. Então não é ninguém importante, ninguém é sobrenatural, não é uma pessoa do sobrenatural, do espiritual. Então é humano também, né? É uma pessoa comum. Mas cria em volta de si o sistema religioso, os evangélicos principalmente, que é a volta de Jesus, o fim dos tempos, a volta de Jesus já está próxima, já está chegando o dia, o Apocalipse já vai acontecer, é o anticristo. Irmãos, apesar disso que não tem escrito anticristo lá no livro do Apocalipse, né? O apóstolo João escreveu as suas cartas, né? Ele que falou do anticristo, né? E que o anticristo já estava no mundo lá naquela época. Então, desde a época de Jesus, desde a época de João, que já existia anticristo. Então, lá já existia anticristo. Anticristo é todo aquele que é anticristo. Então, nos nossos dias tem também anticristo. Tem anticristo espalhado pelo mundo aí, né? Então não vai vir um anticristo, já existe, o anticristo já existe no meio de nós, certo? Mas o sistema religioso, eles têm a capacidade de manipular, de criar situações, de pegar a Bíblia, virar ela de cabeça para baixo, às vezes, né? E tirar de dentro da Bíblia histórias e modificar essas histórias e jogar para os nossos dias, como o livro do Apocalipse, que não é para os nossos dias. O livro do Apocalipse foi para a geração passada.
no primeiro século da era cristã, né? Então, este livro ele foi escrito lá no primeiro século da era cristã para aquele povo lá, não foi para nós. Então, o livro do Apocalipse ele é cumprimento de profecias bíblicas, certo? Eu trouxe aqui, eu estou trazendo aqui esse entendimento, esse estudo sobre os cavalos, 4 cavalos do Apocalipse. Eu trouxe aqui, falei já sobre o cavalo branco do Apocalipse. Quem foi o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse? Foi o rei Vespasiano, né? O imperador Vespasiano, que deu abertura a um dos juízos de Deus, né? Foi a abertura da guerra civil entre Roma e Israel. E que foi os 4 juízes de Deus, que o cavalo branco foi a abertura. Então, que o cavaleiro do cavalo branco não é Cristo, né? Porque ele recebeu uma coroa e uma espada, um arco, né? Uma coroa e um arco e saiu para vencer. Que não é Cristo, expliquei que não é Cristo. Porque Cristo não saiu para vencer, porque Cristo já é vencedor, já estava vencido. E Cristo ali, ele era o cordeiro que estava abrindo os selos, né? Então, o cavaleiro do cavalo branco, eu expliquei aqui, que foi o general Tito. Perdão, que foi o imperador Vespasiano, o rei Vespasiano, dando abertura à guerra civil, dando abertura à grande tribulação daqueles dias. Expliquei também aqui o cavaleiro do cavalo vermelho também, que foi o derramamento de sangue na guerra civil daquela geração, tá certo? Não os cavalos do Apocalipse não é algo para os nossos dias, não é literal como os pentecostais, eles pegam tudo da Bíblia e faz de forma literária. Eles pensam que eles vão olhar para o céu e vão ver cavalos cruzando o céu de um lado para o outro, né? Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, né? Eles pegam tudo literal, não é isso, tá? Então eu expliquei que o cavalo vermelho aqui do Apocalipse, onde eu já expliquei no vídeo anterior, que foi o derramamento de sangue da guerra civil entre Roma e Israel naquela geração. O Império Romano e os judeus ali naquela geração, onde Deus permitiu esse juízo contra Israel, esse juízo contra os judeus, certo? Vamos ler Apocalipse capítulo 6, no versículo 5 e 6, para que possamos entrar no estudo, no entendimento, para que possamos entender também que é esse cavaleiro preto aqui do Apocalipse, né? Esse cavalo preto do Apocalipse, é o cavaleiro do cavalo preto. O que ele está trazendo? Por que o cavalo preto do Apocalipse? Vamos lá então. Capítulo 6, versículo 5, diz assim, ó: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. Versículo 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Irmãos, então, esse cavalo preto aqui do Apocalipse, quero já adiantar aqui para vocês que ele estava representando a fome na guerra civil entre Roma e Israel. O cavalo preto aqui do Apocalipse, ele trazia a escassez, ele trazia a fome. De acordo que a grande tribulação ia expandindo em Israel, de acordo que a guerra ela ia tomando espaço em Israel, o Império Romano ali, ele trouxe a escassez, a fome àquela geração, àquele povo de Israel. Então, está aqui o cavalo preto do Apocalipse, com uma balança para medir, para pesar, uma balança para pesar. Então já trazia, quando nós pegamos aqui balança, então já temos o entendimento de que tudo ali seria regado pelo Império Romano.
que os judeus iriam passar por escassez. Não é um evento para o nosso futuro, como os evangélicos, os religiosos pregam por aí, os pentecostais falam que vai vir o anticristo, a grande tribulação, o anticristo vai vir e agora a fome vai invadir o mundo, né? O mundo vai passar por uma escassez na grande tribulação por causa do anticristo. Mas, porém, isto aqui já é passado, isto aqui já é algo que aconteceu lá no passado, que foi a guerra civil entre Roma e Jerusalém. O cavalo preto aqui trazendo as limitações para o povo judeu. O povo judeu ali, para comprar, vender, ter os seus mantimentos, tudo ali tinha um preço, tinha uma balança, tinha que passar pelas mãos do Império Romano. Vamos lá, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. Então, o Império Romano ele tinha uma balança na mão para controlar ali tudo sobre a vida dos judeus. O alimento, o trabalho, quanto que um judeu ia ganhar, uma diária de serviço, tudo isso era controlado ali pelo Império Romano naquela geração, naquela guerra civil. Versículo 6: E ouviu uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro. Né? Então, estava ali o controle na mão do Império Romano. E 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, controlava tudo ali. Então, a escassez, a fome, começou a tomar de conta daquele país, daquela terra. Né? Porque quando eu já expliquei aqui, falando de terra, a terra ali que estava sendo mencionada era a terra de Israel. Então, a fome tomou conta daquela terra, a escassez naquela região. Quando nós vemos na Bíblia falar sobre mar, está falando de água, a água é gentil. É os gentios sobre os judeus, que era a invasão do Império Romano, que o Império Romano é que eram os gentios que iria sobre os judeus. Certo? Então, o cavaleiro preto aqui do livro do Apocalipse é o terceiro juízo de Deus sobre o povo de Israel. Era a fome, a escassez. Então, Deus ele já deixou bem claro, né, a profecia em Ezequiel, eu já até li aqui nos vídeos anteriores, mas eu quero ler com vocês novamente a respeito desse 4 mau juízo de Deus sobre o povo de Israel. Vamos lá em Ezequiel. Ezequiel capítulo 14, do versículo 20 e 21, diz assim, olha: E ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho, nem uma filha eles livrariam. Mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela justiça. Entendendo 21? Versículo 21. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos. Olha só, vamos prestar atenção no que nós estamos lendo lá em Apocalipse, a respeito dos 4 cavalos do Apocalipse. Ainda mais se eu enviar os meus 4 maus juízes. Olha só, a espada, a fome, as feras e as pestes contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras. Então, é o que estava acontecendo lá no livro do Apocalipse, naquela geração. O Império Romano ele trouxe os 4 maus juízos, os 4 cavalos do Apocalipse, os 4 maus juízos de Deus sobre o povo de Israel. As profecias contra o povo de Israel, Deus já tinha vindo alertado eles desde tempos antigos, que isso iria acontecer. E o livro do Apocalipse ele foi escrito por João ali, concluindo, trazendo as conclusões das profecias daquele tempo, do juízo de Deus sobre o povo de Israel naquela geração. Então não é algo que vai acontecer nos nossos dias.
Os pentecostais, eles estão esperando, os evangélicos religiosos, os teólogos, os pastores, eles estão ensinando aí que Jesus vai voltar, a grande tribulação, e que o livro do Apocalipse ainda vai se cumprir. Ora, aqui era só um cumprimento, o livro do Apocalipse já estava se cumprindo, as profecias anunciadas por Deus. A fome foi tão grande ali naquela região, na época dessa guerra civil do Império Romano com Jerusalém, que devastou as nações. O Israel, a Judéia, Jerusalém, os judeus foram devastados pelo Império Romano. Então isso foi a grande tribulação. O próprio Jesus, ele explicou isso para os discípulos. O próprio Jesus, ele trouxe isso, ele deixou bem claro na sua carne, quando ele estava em carne, o Jesus de Nazaré, quando ele estava entre os judeus ali, ele também como um judeu, mas ele queria livrar o seu povo da religiosidade, mas porém eles não aceitou, não recebeu, não creram no que ele falou, mas ele deixou bem claro que esses dias ia chegar. Aquilo que a guerra civil, essa guerra civil, a grande tribulação, ela viria sobre aquela geração, sobre eles. Ele deixa isso em Mateus capítulo 23, vamos lá, Mateus capítulo 23, do versículo 29 ao 36. Leia comigo aí novamente, porque é uma mensagem que eu já tenho lido ela em outros vídeos, em outros estudos. Mas olha o que diz Jesus ainda na época da sua carne. Mateus 23, versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Ai de quem? Ai de vós, escribas e fariseus. Jesus estava falando com o público dele lá. Que ai deles. Ai deles. Por quê? Iria se cumprir o que nós estamos lendo lá em Apocalipse. Versículo 30. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. 31. Vamos lá no 31. E assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. 32. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. 33. Serpentes, raça de víboras, como os escapareis da condenação do inferno? 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis, crucificareis, e a outros deles açoitareis as vossas sinagogas e as perseguireis de cidade em cidade. Então, Jesus já estava trazendo para os judeus ali, ele já estava anunciando o juízo dele. Que ele iria trazer um juízo sobre aquele povo. Ora, não é para os gentios. Eu não matei profeta, você não matou profeta, você não transgrediu lei, você não foi a Jerusalém que se prostituiu, você não foi a Jerusalém que se rebelou contra o seu Criador, contra Deus. Você não faz parte, eu não faço parte do judaísmo. Eu não faço parte do povo que tinha que receber esse juízo aqui. Então quem tinha que receber esse juízo aqui foi o povo judeu, e eles receberam o juízo, e o juiz veio sobre eles no período do ano 66 até 70 DC, com a invasão do Império Romano a Jerusalém, trazendo sobre Jerusalém o juízo de Deus, os 4 maus juízos. Vamos entender então? O versículo 35. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Então, era um juízo sobre eles lá, os escribas, os fariseus, os sacerdotes, os judeus ali. Era um juízo de Deus com eles, não é conosco. Está entendendo? Eu não matei Abel, você matou Abel? Eu não matei
Zacarias, você matou Zacarias, você matou os profetas, nós matamos, os brasileiros matou os profetas. Então por que vai vir um juiz de Deus sobre os brasileiros? Sobre nós, sobre os gentios, sobre a Europa, sobre a Inglaterra? Era sobre os judeus, os israelitas, lá de Israel, de Jerusalém, era sobre eles. Então era um juiz que ia vir sobre eles, não sobre as nossas vidas. Né? Jesus deixou bem claro aqui para quem seria aquele juiz. Os 4 maus juízes profetizados por Ezequiel. Que se cumpriu o livro do Apocalipse. João só estava escrevendo ali o que estava acontecendo naquela geração. Um pouco antes dele, no momento dele, e o que ia acontecer um pouco depois. Depois dele ali, que a grande tribulação, ele começou, a guerra civil, ela começou no ano 66 e terminou em 70. Desceu, o livro do Apocalipse foi escrito antes do ano 70. Então João estava escrevendo ali o que estava acontecendo naquela época, naquela geração, para aquele povo. Então, como a notícia não podia chegar às 7 igrejas que estavam espalhadas na Ásia, aos judeus que estavam espalhados, aos cristãos também que estavam espalhados ali pela Ásia, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha nada. Então, a única forma da notícia chegar até esse povo era através de cartas, e João escreve o livro do Apocalipse para as 7 igrejas da Ásia. Ora, não é para o Brasil, não é para 20 séculos depois, foi para aquela época, o pretérito presente daquela geração, foi para aquele aion, foi para aquele momento, para aquela época. Os dias, o fim dos tempos estava chegando, já é próximo, já é o fim daquela geração, não a nossa. Nós já estamos há 20 séculos depois. Ora, e vamos viver muitos e muitos anos ainda pela frente. Geração vai, geração vem, e a terra permanece para sempre. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Versículo 36. E em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Em outras Bíblias está escrito que é sobre esta presente geração. Sobre a presente geração da época de Jesus. Sobre esta geração. Jesus está deixando bem claro que era sobre a geração deles lá. Não é para a nossa geração. Foi para a geração deles. Né? O livro do Apocalipse, o cumprimento do livro do Apocalipse era ali naquele contexto. Era o juiz de Deus sobre aquele povo. Então nós temos esse entendimento aqui do livro do Apocalipse sobre o cavalo preto, que era a escassez, a fome, e coisas que Deus também já tinha anunciado. Deus já tinha alertado. Sempre que houvesse uma desobediência, sempre que houvesse que Israel viesse a desobedecê-lo, quebrar as leis, quebrar os mandamentos, partir para outros deuses, para idolatrias, Deus então traria sobre Israel castigo sempre. Né? Como está escrito em Levítico, capítulo 26, vamos ler? Levítico, capítulo 26, olha o que Moisés profetizou aqui. Que Moisés escreve o que Deus ordena a ele escrever. Né? Levítico, capítulo 26, até o versículo 26 também, olha o que diz. Pega a tua Bíblia, abre ela em Levítico, olha o que diz aqui. E se andares contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trar-vos-ei pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Palavra de Deus para os judeus. Usando ali o profeta Moisés para escrever, certo? Versículo 22. Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e desfarão o vosso gado, e vos diminuirão, e os vossos caminhos serão desertos. Versículo 23. Se ainda com estas coisas não vos corrigirdes, voltando para mim, mas ainda andardes contrariamente para comigo, versículo 24, eu também andarei contrariamente para convosco, e eu
eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Palavra de Deus para o teu povo, os judeus. Vamos lá. 25. Porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança da aliança, e ajuntados sereis nas vossas cidades. Olha o que estava se cumprindo lá em Apocalipse, os maus juízos de Deus, o Império Romano, a grande tribulação. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. O que estava acontecendo do ano 66 até 70 DC em Jerusalém? A guerra civil do Império Romano com os judeus. Profecias já anunciadas. Vamos lá, 26, versículo 26. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, o cavalo preto do Apocalipse. Está entendendo? O cavalo preto do livro do Apocalipse, que trouxe a escassez e a fome para Jerusalém. Então 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e devolver-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. Vamos lá. 27. Isso mesmo, é só até o 26, né? E quando vos quebrardes o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e devolver-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não os fartareis. Amados irmãos, aqui já estava anunciado a escassez e a fome ao povo de Israel. O povo de Israel, eles que profanaram os mandamentos de Deus, as leis de Deus, que desobedeceram a Deus, eles iriam pagar pelo pecado. O juízo de Deus viria sobre eles. A fome foi tão grande ali naquela época, naquela guerra civil, diz o historiador Flávio Josefo, não sei se você conhece, já ouviu falar ou não. Flávio Josefo foi um judeu. Ele conta a história dos judeus. Eu tenho aqui um pequeno livro dele, ó, dá para você ver aí. Flávio Josefo, a história dos judeus. Flávio Josefo, ele conta a história do que aconteceu com os judeus, com seus contemporâneos. A história da guerra civil, a história de tudo o que aconteceu na vida dos judeus, dos israelitas, está aqui nesse livro, que é a história dos judeus. Eu li este livro aqui para trazer para vocês estas informações. Então, Flávio Josefo, ele conta aqui na história que a fome ali naquela época, ela foi tão grande que Flávio Josefo lembrou de uma profecia de Moisés em Deuteronômio, que aonde fala que a mãe, ela teve que cozinhar o seu próprio filho e comer o seu próprio filho. Os judeus, eles tiveram que comer os seus cintos, as suas sandálias, eles tiveram que comer estercos de vaca por causa da fome que foi tão grande naquela guerra civil. O Império Romano, ele trouxe ali o cavalo preto ali, que ele trazia na mão a balança para pesar o ganho, o sustento, para controlar a vida dos judeus. E a escassez, a fome foi tão grande ali, cumprindo essa escrita de Deus aqui para os levíticos através de Moisés, e que houve uma judia de classe nobre, né, uma judia de família rica, que não tinha o que comer. Diz Flávio Josefo aqui na história dele aqui aos judeus, aos hebreus aqui, ele conta aqui que esta judia, ela teve que comer, matar o seu filho, cozinhar o teu filho e comer. Porém, quando isso estava acontecendo, os soldados, eles sentiram o cheiro do tempero e foram ver o que estava acontecendo, por que tinha alguém cozinhando carne ali. E foi tão perplexo que descobriram que a mãe estava comendo o próprio filho.
Isso é uma história contada pelo Flávio José. Porém, Flávio José ele não inventou essa história. Por quê? Porque essa história que Flávio José contou aqui, do que aconteceu naquela guerra civil, foi uma profecia de Moisés, escrita em Deuteronômio. Vamos ler comigo? Abre aí, Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 53 até o 57. Presta atenção o que trouxe ali o cavalo preto do Apocalipse naquela geração. Capítulo 28, versículo 53. E comerás o fruto do teu ventre. Olha, presta atenção, que interessante. E comerás, talvez você nunca nem leu isso na tua Bíblia. De repente você leu, mas passou despercebido, como eu também era um religioso, estava lá dentro da religião e lia a Bíblia de forma literária, né? De forma como que se lesse um livro comum, algo assim, estivesse lendo uma revista, né? Não prestava atenção. Mas preste atenção comigo que está escrito aqui em Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 53 ao 57. E comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Isso aqui foi escrito por Moisés, quando o povo hebreu estava no deserto, quando eles saíram do Egito. E isso aqui aconteceu no ano 66, entre 70 DC, quando o Império Romano invade Jerusalém, se cumpre esta profecia de Deuteronômio. Vamos lá? Olha aqui aonde foi que Flávio José tirou essa história aqui. Da onde foi que Flávio José viu e escreveu sobre o que aconteceu na guerra civil entre os judeus e os romanos. Aonde uma judia, uma mulher judeia dos judeus, lá de Israel, teve que comer o seu próprio filho. Bora lá? Versículo 54. Quando ao homem mais mimoso e delicado no meio de ti, o seu olho será maligno para com o seu irmão, e para com a mulher do seu regaço, e para com os demais de seus filhos, que ainda lhe ficarem. Vamos lá. De sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos, que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto, no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas portas. 56. E quanto à mulher mais mimosa e delicada no meio de ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta de seus pés sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem de seu regaço, e contra o seu filho, e contra a sua filha. 57. E isto por causa de suas paras, que saírem dentre os seus pés, e para com os seus filhos que tiver, porque os comerá, olha só, porque os comerás às escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Amado irmão, amados irmãos, o que estava acontecendo aqui? Um cumprimento das profecias bíblicas, o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é o fechamento das profecias. A grande tribulação do Império Romano ali sobre os judeus do ano 66 até 70 DC foi o fechamento das profecias bíblicas. E que foi, talvez você me pergunte assim, mas como assim, irmão Reinaldo? Por que eu não ouvi falar? Olha, lê a história, irmãos. Vai ler as histórias, lê a história da invasão do Império Romano a Jerusalém. General Tito tem o teu arco até hoje em Roma, que ele mandou construir com a vitória dele sobre o Império, sobre Jerusalém. Quando ele derruba o templo de Jerusalém era
era o poder maior da religião dos judeus era o templo de Jerusalém, que era o chamado a casa de Deus, que era chamado ali o segundo templo de Salomão. Então era o átrio maior do poder religioso dos judeus era o templo. O general Tito, ele derruba o templo, destrói o templo no ano 70, e ele vence os judeus, e ao vencer os judeus ele constrói para ti, ele manda construir em Roma para ti um arco, um memorial do general Tito. Leia a história sobre a guerra civil dos romanos com os judeus, do ano 66 até 70 BC, que você vai descobrir que a grande tribulação, a vinda de Jesus, já ficou lá no passado. O livro do Apocalipse é o fechamento das Escrituras. O livro do Apocalipse, disse Jesus que seria ali, aquela geração, ali, o que ia acontecer naquela geração, era o cumprimento de todas as coisas. Tá certo? Quero finalizar contigo esse entendimento aqui, em Lucas capítulo 21. Então pegou aqui o entendimento. Deuteronômio já estava, essa profecia aqui do cerco, do aperto, da escassez, da fome, esse cavalo preto do Apocalipse, o Império Romano trazendo a fome, a escassez a Jerusalém, cumprindo as profecias bíblicas aqui. Já pensou a mãe tendo que comer o seu próprio filho, aquele que saiu do teu ventre, e às escondidas. Porém, os soldados romanos, eles sentiram o cheiro ali e foi verificar, foi ver o que era. Então a notícia se espalhou por aquelas regiões, que foi um grande temor para aquele povo. Aquele povo passou por uma miséria, uma escassez tão grande, que, como Jesus também disse, que naqueles dias iria vir uma grande tribulação, que desde o início do mundo até aqueles dias nunca tinha acontecido, e depois daqueles dias não iria acontecer de novo. Então por que estão esperando aí uma grande tribulação acontecer, sendo que Jesus falou que aquela seria a última? E já aconteceu naquela geração. Ok? Cumprimento das Escrituras. Olha o que Jesus diz em Lucas capítulo 21, do versículo 20 ao 22. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabeis então o que é chegada a sua desolação. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabeis então que é a sua desolação. Jesus estava falando com o público dele lá, que eles iriam ver Jerusalém sendo cercada. No ano 66, Jerusalém foi cercada pelo Império Romano. O Império Romano invade Jerusalém, cerca Jerusalém, derruba as muralhas e toma a cidade. Vamos lá? No versículo 21. Então os que estiverem na Judéia ficam para os montes. Fujam para os montes. Os que estiverem no meio dela, saiam. E os que nos campos não entrem nela. Olha, irmãos, então se fosse um evento, digamos assim, eu vou colocar de forma literal como os pentecostais. É um evento para o futuro, para os nossos dias. Se é um evento global, do que adiantaria fugir da Judéia? Do que adiantaria fugir de Jerusalém? Do que adiantaria sair de dentro da cidade e ir para os montes? E os que estiverem nos montes, no campo, não voltassem para lá. Então quer dizer que nós aqui, os brasileiros, quando chegar então essa época, nós vamos ter que ir todo mundo lá para a Judéia, e depois, aí quando nós estiver lá na Judéia, nós correr de lá, fugir de lá. Ou então, quando chegar esse tempo, nós que já está fora dela, nós vamos para lá, né? Porque o evento é lá. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E os que estiverem no meio dela, saiam. E os que nos campos, não entrem nela. Ora, era um evento lá. Lá naquela geração, naquela época. Ora, não faz sentido, a conta não fecha. Olha o que diz Jesus aqui no versículo 22. Para fechar contigo aqui. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então,
todas as profecias, todas as coisas que estavam escritas se cumpriu naqueles dias. Não tem mais nada para se cumprir hoje, nos nossos dias. Então, os dias de vingança chegou, foi os dias lá do Império Romano. Os 4 maus juízes de Deus, o livro do Apocalipse se cumpriu. Nós estamos lendo um jornal velho. O livro do Apocalipse é um jornal velho. É história passada, é passado. Se cumpriu, não vai cumprir novamente. Nós que somos a igreja de Cristo, a igreja perfeita, já vivemos, já reinamos em vida com Cristo. Não tem juízo de Deus para nós. Não tem julgamento de Deus para nós. Nós não matou os profetas. Não tem leis mosaicas, não tem leis de Deus para as nossas vidas que pelo qual nós transgredisse e nos prostituísse contra Deus. Isso foram os judeus. Então o juízo de Deus viria sobre eles e veio sobre eles naquela geração. Se você ler a história, você vai ver que Israel deixou de existir. Israel voltou a existir quando a ONU deu a liberdade para os judeus retornar para Jerusalém, lá para Israel, e reconstruir tudo de novo. Então, passado, a destruição já veio, Israel já pagou pelo que eles fizeram contra os profetas, contra os justos, por ter traído Deus, ido para outras nações, para outras religiões, se tornarem um povo idólatra, adoraram outros deuses, quebraram os mandamentos. Então foi sobre o povo dos judeus, foi sobre Israel que vinha esse juízo de Deus, não é sobre nós. Nós já somos a igreja perfeita de Cristo. Amém, amados? Pegue esse entendimento para você. Não deixe de assistir os vídeos, assiste todos os vídeos meus aí. Vou estar trazendo cada estudo aqui. Esse foi o terceiro cavalo do Apocalipse, dos 4. O próximo vídeo vai ser sobre o cavalo amarelo. Está falando aqui sobre o cavalo amarelo. Então vamos pegar esse entendimento. Entenda que o livro do Apocalipse já se cumpriu. Não tem anticristo que vai vir. O anticristo já existe, já existia desde a época de Jesus, já existia anticristo. Desde a época deles, como eu disse aqui no início, João ele escreve as suas cartas e fala que o anticristo está entre nós. Tá bom? Apocalipse já se cumpriu, não tem grande tribulação mais, não tem volta de Jesus, Jesus não vai voltar mais, Jesus já voltou lá na sua geração. Amém? Graça e paz, até a próxima, Deus abençoe todos vocês.